Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nós temos aqui os nossos Roberts de hoje. A nossa Robert, Pamela Nunes. Pamela tem 20 anos, é atriz do Butantã. É isso, Pamela? Isso mesmo, Emílio. Boa tarde. Atriz do quê? Eu sou atriz de teatro mesmo, na Companhia Paideia. Do quê? Na Companhia Paideia. E você ama o teatro? Eu gosto bastante. Muito bem, seja bem-vinda. Quem é o Obrigada, bonitão Emílio. aí? Ele é meu tio, é o Eduardo. Parabéns. Obrigada. Você é muito bonita. Obrigada. Pamela Nunes, nossa Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan, o nosso quadro sensacional, que é o Brasil que nunca teremos. São os ouvintes, é uma paródia da Rede Globo de televisão. Roubamos a ideia de William Bonner. Nós fazemos com ouvintes que foram embora do Brasil. Algumas pessoas arregam e vão embora. Falou, não, aqui não vai dar certo, tal. Aí vai morar no primeiro mundo. E lá deparam com coisas que nós nunca teremos aqui. Mesmo que a gente escolha Bolso, mesmo que a gente escolha Haddad, Alckmin, nada vai mudar nesse país. Por quê? Nós, no fundo do nosso coração, sabemos. Mas eu gostaria de mostrar para vocês. Hoje, qual é o Brasil que nunca teremos, Cabide? Por favor. Fala, Emílio, galera do Pânico. Aqui é Érico falando diretamente de Los Angeles, na Califórnia. E o Brasil que nunca teremos é esse aqui, ó. Estrada aqui com 7 faixas para carros, o asfalto perfeito, como vocês podem ver, 7 faixas indo, 7 faixas voltando, sem nenhum buraco. Esse é o Brasil que nunca teremos. Então vocês, que estão nesse país aí de merda que é o Brasil, Nossa! grande Não tá abraço. tão perfeito assim, né? Quer dizer, até parou que você cortou aí, Cabide? O áudio dele? Hein, Cabidinho? Muito bem. Não, país de merda também não vamos Acabou lá. o 4G, né? Calma, mas nós temos também o Brasil que sempre teremos, que é o quê? Vai um, entra outro e nada muda. Pois não, Cabide, vamos lá. Bom dia, Jovem Pan, galera do Pânico. O meu nome é Mário Júnior. Lembrando do Zino, eu quero mandar um salve diretamente aqui do Jardim São Cristóvão, São Luís, Maranhão, próximo dos Lençóis Maranhenses. O Brasil que sempre teremos é esse. Casas cheias de cerca elétrica porque não tem segurança, ruas sem asfalto, sem saneamento básico, porque as pessoas que nós elegemos não têm compromisso com seus eleitores. Esse é o Brasil que nós sempre teremos. Muito bem, continue mandando seu vídeo. O WhatsApp aqui do nosso querido Cabide é o 11 93 117 1009. Muito bem. Quem você convidou, Couve? Colo do Nicolás. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Nós temos presenças encantadoras, eles que sempre estão aqui com a gente no Pânico. Vamos falar de política e hoje o detalhe, você pode perguntar o que você quiser, porque temos especialistas aqui para conversar com a gente. Vamos começar o programa de hoje com o Joel Pinheiro da Fonseca, o Felipe Moura Brasil e o doutor Arthur Rolo, o nosso advogado. E hoje temos perguntas. A hashtag é Política em Pânico. É isso, Paulinha? E tivemos, primeiro eu gostaria de perguntar para vocês que aqui estão, sempre começando com o nosso querido Felipe, que é um líder de audiência dos Pingos nos Is aqui, Ele devia estar em televisão, né? Que ele tem todo... Daqui a pouco ele todo vai sarado. Daqui a pouco ele vai estar na Globo, vai estar no lugar do já é TV digital. já somos TV, exatamente. Ali, ainda enaltece a emissora ali. Deixa eu falar sério. Eu quero saber o seguinte. Sou eu? Muita gente protestou da nossa hashtag ontem. Nossa. Até agora está um protesto
que é Haddad amarelou. Não vi protesto nenhum. Eu vi muito protesto. Nossa, no meu, ficamos em primeiro a até... toda hora Peraí, uma Paulinho. notificação de gente me enchendo um saco. Peraí, deixa eu só colocar, por favor. É o seguinte, muita gente falou, não, ele não amarelou. Eu não achei ofensivo do cara amarelar, porque o amarelar, o que é? O cara deu uma regada, porque ele tinha combinado de vir aqui há um mês atrás. Fizemos lá Dr. Rolo foi as sequências das datas, eles até trocaram as datas, né? Então todos os representantes dos candidatos, eles pediram para trocar a data, porque tinha aquele problema lá do registro de candidatura do Lula, então pediram para jogar para o final, para terem disponibilidade de vir, e aí disseram que por uma incompatibilidade de agenda não conseguiram vir hoje. Isso. E o Dr. Rolo é o nosso advogado responsável, ele que fez todo esse trâmite. Por quê? Porque não é assim. Você não pode trazer qualquer candidato, tem que trazer todos. Tem uma legislação eleitoral que é muito rígida, eu acho até rígida demais. Então, se você tem um programa, você não pode trazer quem você quer, você tem que trazer todos. Você tem que dar o que a gente chama de isonomia, né? Dar aquele tratamento igualitário para os candidatos. Na hora dos programas, você pode criticar, você pode elogiar alguma postura do candidato, você pode praticar o jornalismo, mas na hora de convidar, você tem que convidar aqueles que têm pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. Foi isso que a gente fez aqui. Isso. E nós convidamos todos e eles concordaram, marcamos as datas. Não é bem assim. Não, e é legítimo de não vir também, né? Lembra que o Daciolo falou que não viria, né? Não, mas é outro caso. Você me desculpa, Emílio. É legítimo. É outro caso. O problema é falar que vem e não vir. Não, mas não foi isso que aconteceu. Em nenhum momento o Haddad falou que vinha. Então não amarelou. Não, a Paulinha sempre mente. Você é do uma Ciro foi a mesma coisa. então, você mentiu pra gente. Você mentiu 2 vezes. Eu menti aonde eu menti? Acabou de falar que você tinha... pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm vergonha na cara. Você que falou. Gente, eu falei ontem. O que aconteceu foi que o convite foi feito, eles vieram no sorteio, datas foram trocaram as datas com o alvo. Parece que vocês não trabalham aqui. É fácil atacar e é ridículo isso. A gente tá concordando com você. Não, vocês deveriam jogar no time que vocês trabalham. Mas explica o que aconteceu foi que eles preferiram fazer uma agenda em Santa Catarina. Foi isso. Entendeu? Então, nós convidamos ele e nenhum outro candidato, assim como o Ciro, assim como o Cabo, ninguém é obrigado a aceitar. Claro. Entendeu? Ninguém é obrigado a aceitar. O convite é feito, depois falam que a mídia é golpista. Então, amarelou no sentido de não vir. Mas é isso que nós estamos falando. Não no sentido de aceitar e depois cancelar a participação. Não, mas a data estava estabelecida. A data estava, doutor? A data estava estabelecida, todos tinham datas para vir e alguns optaram. O Ciro, por exemplo, optou por não vir, o Haddad optou por não vir. O representante do Ciro nem teve no sorteio. Não, o representante do Ciro não teve no sorteio. Mas o Haddad estava. Tava o representante, estava tudo. Muito bem. Como dizia o próprio Ciro, não sabe brincar, não desce pro play. Isso. Então, na sua opinião, Felipe, amarelou ou não amarelou? Amarelou, claro. Tá em segundo lugar, já se distanciou na corrida eleitoral do Ciro Gomes. Nessa última pesquisa do Ibope, o Haddad apareceu com 22%, o Ciro Gomes com 11%, então são 11 pontos de vantagem. Ele sabia aqui que seria confrontado. Tinha acabado de sair uma notícia, inclusive, de uma auditoria do Tribunal de Contas do município de São Paulo, dizendo que o Haddad, como prefeito, descumpriu 9 das 10 metas na área de saúde. Também seria confrontado aqui com isso. E preferiu jogar fácil, né? E falar diretamente ao eleitorado. A Paulinha mesmo levantou uma hipótese de que ele tenha ido para o Sul para tentar recuperar um eleitorado petista, lulista, que possa ter migrado antes para o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, lá no Rio Grande do Norte, deu aquela declaração que repercutiu bastante, dizendo que lá no Sul é muito forte o discurso nazista. Ele que fica associando agora o Jair Bolsonaro ao nazismo. Eu acho uma irresponsabilidade, porque Hitler exterminou 6 milhões de judeus, o Bolsonaro não exterminou ninguém. E aí quase talvez, foi exterminado, né? E quase foi exterminado com uma facada de um fanático de esquerda, né? Que foi filiado ao PSOL e que se disse na audiência de custódia um sujeito de esquerda. Então, isso repercutiu muito mal. Até atletas que me seguem nas redes sociais cobraram do candidato do PDT, do Ciro Gomes, ao governo,
do Rio Grande do Sul uma posição a respeito disso, porque está praticamente insultando a população, uma parte pelo menos da população do Sul, porque o Bolsonaro estava com uma certa força lá. Então talvez o Haddad, que esteja fazendo agora uma estratégia de afetação, de moderação, como o Lula fez em 2002, o Haddad Paz e Amor, até porque ele conta com essas linhas auxiliares do próprio Ciro Gomes, do Geraldo Alckmin e da imprensa, que estão tentando afobadamente desconstruir a candidatura do Bolsonaro. Então o Haddad não precisa atacar diretamente o Bolsonaro. Saiu até a notícia de que o próprio Lula estava indicando isso, não precisa, fala no máximo da limitação dele sobre Lula, paz e amor. Economia, não precisa atacá-lo, porque já tem gente fazendo isso por nós, né? Então parece que o Haddad foi lá aproveitar essa situação para ganhar mais eleitorado no Sul, onde ele tem algum potencial de crescimento, embora evidentemente a parcela maior do eleitorado lulista que ele está herdando fique no Nordeste, e foi lá que ele teve uma grande ascensão nas últimas semanas, depois de ser confirmado como cabeça da chapa petista no lugar do presidiário inelegível Lula. Muito bem. Joel, amarelou ou não amarelou? Olha, amarelou, né, não quis vir aqui no convite, né? E por quê? Acho que a Jovem Pan não tem aqui uma reputação de ser muito favorável às ideias de esquerda, né? Será que teve algo a ver com isso? Ele teria o apoio da Amanda aqui, né, talvez. Mas aliás, o resto seria... Eu estaria imparcial, como sempre, aqui, manter uma postura plenamente objetiva. Plenamente objetiva. Os outros com a faca nos olhos. Com muito carinho. Os outros com a faca nos olhos, sangue nos olhos ali, faca nos dentes. Muito obrigada, Joel. Opinião é algo que todos... Podem ter, claro. Opinião é livre. Uma forma democrática. Como entrevistador aqui, a gente confronta com as declarações, confronta com os fatos. Em nenhum momento aqui, praticamente em Sabatina, houve muita opinião. A gente confrontou os candidatos com o histórico deles. A gente precisa, a gente levanta a bola, inclusive, a gente dá a oportunidade deles se explicarem, né? Aliás, aproveitando que o Joel citou a Amanda, ela que é super pró-PT, queria que ela explicasse para os nossos ouvintes as propostas do Haddad, já que ela tá tão enturmada. Nossa. Eu não faço parte da campanha do Haddad, nem do PT. Então, mas sem briguinha. Não, mas sem briga. Eu não trabalho pra eles. Posso perguntar pros profissionais, no caso? Profissionais. Pra você ver que não tem... Pra você ver que não tem fala do seu candidato Bolsonaro. Não, pra você ver que não tem conteúdo. Vai, que o Bolsonaro... Isso aí virou um grupo de família do WhatsApp aí, não é isso? Vou mandar as duas embora. Ele não, ele sim. Por favor, não aguento mais essa pessoa. Ela tem bolsa Daniel, nos que você olhos. também não foi chamado. Você não é profissional, Eu só queria deixar claro que o Zé Crispiniano, que é Vocês coordenador... estão me deixando com vergonha. Paula, posso falar uma coisa? Só um minutinho. Dá uma respirada. Cara do Você tá PT. tomando remédio que tá te descontrolando. Eu não tomo remédio. Paula, juro. tá precisando. Tá. Só queria deixar claro que o Zé Crispiniano, que é coordenador da campanha do PT, se comprometeu, prometeu e deu a sua palavra de que, caso o Haddad vá para o segundo turno, que ele estará aqui conosco. Então, não, mas vamos aí vai ver. ser um debate. Legal, hein? Vamos ver. Eu quero saber o seguinte. Vamos ver, não sei se vai ser debate. Backstage, Vamos ver se o Haddad não vai amarelar numa próxima oportunidade. Eu gostaria de ouvir as propostas dele. O que a turma do Bolsonaro falou? Não entendi. Como assim? Falaram sobre o Haddad? O Bolsonaro que eu pedi. Porque a gente tem até o dia... Até quando pode vir aqui? Rolo. Na verdade, as datas já foram definidas, já foram estabelecidas. Não sei. O que a gente poderia... Pode mais. Não, o que a gente poderia é dar um pequeno espaço aqui por interesse jornalístico e etc. Mas não, as datas das entrevistas foram definidas, foram rígidas. Não pode. Aí, tem que botar o terninho? Eu não quero botar terninho. Não pode mais? Não. Poder entrevistar o candidato pode. Todos os programas aqui da Jovem Pan fazem a cobertura. O problema é que a gente fez uma sequência de entrevistas com datas. Tá. Na data do Jair Bolsonaro, ele estava hospitalizado, como está hospitalizado até hoje. Então, a gente não pode pegar uma data e encaixar fora das regras, porque essas regras foram aprovadas por 2/3 dos candidatos, como diz a lei. Então, a gente não pode dar 1h30 de espaço, como foi dada para todos os candidatos, para o Bolsonaro agora, porque isso feriria as regras que foram aprovadas por 2/3 dos candidatos. Então não pode, viu, Bolsonaro? Não, vir ele não pode, mas ele pode, por exemplo, gravar um vídeo, fazer uma live aí de uns 5 minutos, uns 10 minutos, para dar um espaço para ele. Entendi. Que não vai ser o espaço igual, mas vai ser um espaço de interesse jornalístico. muito bem. Eu queria saber sobre o Haddad. Amanhã é o Boulos. Amanhã é o Boulos. Amanhã é o Boulos. O que vocês acharam do Haddad? O Boulos tá com 0, pô. Ah, o Boulos... Não, né? quem gosta... Eu quero aqui na Jovem Pan. perguntar do Haddad, já que o Haddad não tá aqui, o que vocês acharam dele com o Renan Filho, com o Renan Pai, lá fazendo campanha política no Nordeste? Essa é a minha pergunta. Quem? O Haddad.
Vocês acharam da campanha São grandes dele? nomes da esquerda brasileira aí, né? O que vocês da bandeira acharam? socialista. Não, o Renan tava aqui não é propriamente a minha área, mas até onde eu sei, o Renan ele tava junto nos governos do PT, aí no governo do Lula, no governo da Dilma, então pra mim não foi nada estranho. O MDB tem várias alas e o Renan sempre esteve mais próximo do PT, embora o PT chame de partido golpista, chame vários MDBistas de golpistas, em razão do Michel Temer ter assumido a presidência no lugar da Dilma depois do impeachment. O Renan, ele adotou estrategicamente, eleitoralmente, porque ele está muito interessado em ser reeleito como senador, essa estratégia de se opor ao governo impopular do Michel Temer. E ele é senador por Alagoas, e em Alagoas ainda existe um resíduo de eleitorado lulista muito forte, então ele achou que era muito mais proveitoso para ele, muito mais conveniente se aliar ao PT. Então é absolutamente natural que o Haddad, que é um apadrinhado do Lula como a Dilma, tenha se juntado lá ao Renan para que ambos consigam votos do pessoal de Alagoas, que infelizmente elegeu o Renan e possivelmente vai reeleger de novo. É uma barbaridade, né? Por que você tá... Cada um vota quem quiser. Eu posso colocar minha Democracia. opinião, é democracia. Democracia. Se eu posso ficar em cima do muro, eu acho o Haddad um absurdo ele ficar defendendo o Lula, falar, é possível, se o Haddad virar presidente, ele tira o Lula da cadeia? É possível conceder. É possível. Juridicamente ele pode conceder o indulto. Decreto. Tem essa possibilidade constitucional, só depende dele. Ele disse que não, assumiu esse compromisso dizendo que não, aí deu até aquela briga com a Gleisi Hoffmann, que falou que achava que teria que dar um indulto, mas a gente vê aqui promessas durante a campanha que não vingam fora da campanha, quando o sujeito senta na cadeira. E aquilo que o Dias Toffoli falou, que o indulto, na verdade, tem que ser para uma classe, não pode ser uma pessoa específica, né? Tem que ser para um tipo de Há controvérsias, não é uma opinião sólida, vamos dizer assim. Tem constitucionalistas que dizem que pode ser, ainda mais agora com essa tese aí da Comissão de Direitos Humanos, lá do Comitê de Direitos Humanos, tem constitucionalista defendendo que é plenamente possível indulto nesse caso. E mesmo que só pudesse dar para uma classe, eles dariam um jeitinho ali de incluir o Lula nessa determinada categoria. O que houve foi que em dezembro passado, o presidente atual Michel Temer concedeu o indulto natalino, que estendeu, assim, flexibilizou a liberação de criminosos, e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acabou vetando. Então ele deu uma decisão muito dura que não permitiu a extensão do indulto natalino nos seus moldes iniciais. Aí isso pode ser um precedente para dificultar a concessão do indulto. E não foi só a Gleisi Hoffmann que falou que não teria problema nenhum em dar indulto depois de o Haddad ter dito que não daria. O governador petista de Minas Gerais, o Fernando Pimentel, também está dizendo repetidamente, antes do Haddad dizer isso e mesmo depois, que o Haddad, se eleito, daria logo no primeiro dia, logo que tomasse posse, esse indulto ao Lula. Ele que está lá concorrendo com Antônio Anastasia, né, para o governo do estado de Minas Gerais, é o atual governador, então está concorrendo à reeleição e está atrás nas pesquisas do Antônio Anastasia, está também querendo parasitar o eleitorado lulista, acenando com essa possibilidade de soltura do Lula. Isso sim é um risco à democracia. Mas é improvável, vamos ser sinceros, é improvável ele comprar uma briga tão grande dessa, sendo que a votação da segunda instância vai chegar também ano que vem, e é bem possível que revertam a prisão em segunda instância e o Lula saia nessa, né? É uma grande briga pro Haddad comprar. Vai ligar pro Bessias, lembra do Bessias? Vai desgastá-lo na mídia. Eu não acho tão provável. Eu acho que o Haddad provavelmente tá falando a verdade aí quando disse que não vai dar, porque... Mas ele vai tomar pressão do partido. Dessa ala que é a ala que não gosta dele, da qual ele venceu ao conseguir a candidatura. A Gleisi não queria. Ele tem uma ala ali que realmente gostaria do indulto ao Lula. O Haddad, internamente ao PT, seria quem tá contra essa ala. Vamos ver. O fato é que eles vão pressionar de várias maneiras. Não tô aqui falando da probabilidade de dar indulto ou não, porque existe de fato essa possibilidade do STF julgar novamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que é uma jurisprudência estabelecida numa decisão de 2016, e eles já estão querendo mudar pouco tempo depois de ela ter sido estabelecida, para que condenados em segunda instância não sejam presos. Eles deram aquela decisão, aí um monte de tribunais de segunda instância começou a mandar bandido pra cadeia. Aí eles falaram, não, tá prendendo bandido demais. Vamos voltar atrás nessa decisão. Eu considero um absurdo que se mude tão rapidamente. Eu, particularmente, desde o início, eu sou contra a prisão em segunda instância, mas uma coisa absurda que eu vejo, a primeira turma do STF tem um entendimento, a segunda turma tem outro entendimento. Então, quem cai na primeira turma tem uma solução, não é preso, e quem cai na segunda turma
turma é preso. Então, isso cria uma insegurança jurídica enorme. Precisa definir, como o Felipe falou, o que a gente precisa ter é segurança jurídica. Não dá para ficar na sorte assar. Ou caiu na primeira turma, ou caiu na segunda turma. Foi definido no plenário do STF. O que acontece é que o pessoal da segunda turma, que é o pessoal mais garantista, e eu ironizo dizendo que são garantistas da impunidade, eles desrespeitam a decisão do plenário da segunda turma, fazendo ali um jeitinho. O Lewandowski fica cobrando, por exemplo, que os tribunais de segunda instância fundamentem os motivos da prisão. Ora, se o plenário do STF decidiu que o sujeito condenado em segunda instância pode ser preso, ele pode ser preso pelos crimes que cometeu. Então o Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Tribunal de Segunda Instância autoriza a prisão dele em razão desses crimes. O que precisa fundamentar é a prisão preventiva, que ela ocorre ainda durante a investigação, e aí o pessoal responsável diz que o criminoso, o investigado, na verdade ainda, né, ele poderia atrapalhar a investigação, tem o risco de fuga ao país, o risco à ordem pública, aí você precisa fundamentar. Então eles fazem uma confusão proposital, confusão entre aspas, entre a prisão preventiva e a execução provisória da pena, que é a prisão após condenação em segunda instância. Mas o direito brasileiro é contraditório. Aí eu concordo, doutor Rolo, você pode... Aí é a lei, porra. Aí é a lei. Você vai dar uma pernada na lei? Não, mas não é a lei. Você precisa... Não. O plenário do STF autorizou. Eu sei. Interpretando a Constituição. Mas então, o problema... Na prática, a Constituição permite. Romano, a Constituição permite. A Constituição permite milhares de interpretações. O que os ministros quiserem, no fundo, tá lá. Princípio jurídico. É o problema. Princípio judez de Roma é assim. Sabe o que teria que fazer? Assim, a lei é política. A lei é política. Teria que julgar rápido os processos. Exatamente. Julga rápido. Julga rápido no STJ, julga rápido no STF. Porque aí o que acontece? A própria população não acredita mais. Aí você fala, quer saber? É o que eu penso e acabou. Porque fica feio pro judiciário também. Tudo bem que é difícil, a gente sabe, a gente que atua na área do direito sabe que é difícil reformar decisão no Superior Tribunal de Justiça e difícil reformar no Supremo Tribunal Federal, mas às vezes acontece. Aí o sujeito é preso, eu não tô falando de um caso específico do Lula, tô falando para qualquer caso. Aí o sujeito fica preso e depois é absolvido no final, fica... como é que fica? Aí vai pedir indenização pro Estado pelo período que ficou preso? Isso. Você quer ver um caso também que é complicado, esse negócio da justiça? Do garotinho. Porra, precisou até agora. Deram liminar, né? Ontem que foi decidido. Pô, o cara tá cabe recurso ainda, né? Então não tá nada diferente definido do Lula, nunca, porque o Lula foi decidido já pelo Tribunal Superior Eleitoral. E ele tem recurso, e aí a legislação eleitoral prevê que enquanto se recorre, enquanto não tem o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode fazer campanha e pode tocar a campanha pra frente. Virou um balaio de gato. Você sabe o que é um balaio de gato? Vocês não sabem o que é um balaio de gato, né? Eu vou mostrar. Da minha época. Eu vou mostrar pra você um balaio. Um balaio de gato parece nome de novela da Sete. Balaio de gato. Sassaricando. Você acha o Felipe, pra você tá claro? O quê? Outra coisa que eu queria perguntar pra você. Não está claro. Não está claro. É um balaio. Outra coisa. Balaio. Balaio é um cesto, né? Onde você coloca os gatinhos e os gatos entram em guerra isso e tá ficam... claro, isso estava claro desde o começo. Então, dá um fuzuê. mas você acha que a gente mesmo a gente mesmo que entrou nessa situação, né, o balaio do gato. A gente... Qual situação? Balaio. Não. A situação que a gente tá todo mundo muito inseguro, tá todo mundo brigando, né? Eu quase não entro mais em rede social porque todo mundo brigando com todo mundo, tá difícil. E eu acho que é muito mais medo. Eu acho que tem uma sensação de medo da galera. Você não vê isso? Em relação ao futuro do país, em relação à presidência da República? Isso, em relação ao futuro do que vai ser. Tem muito medo, acho que tem muita histeria. E o que eu acho é que a gente precisa desenvolver uma capacidade melhor. Eu acho que os brasileiros, de um modo geral, precisam desenvolver uma capacidade melhor de argumentação, principalmente nas redes sociais, de divergir com serenidade, de se contrapor com argumentos aquilo que realmente foi dito, aquilo que realmente aconteceu. Infelizmente, a internet também é um reduto de muita militância interessada em queimar, no sentido figurado, obviamente, adversários políticos. Então, tudo serve de motivo para que se pese a mão, para que se carregue as tintas contra as pessoas
de quem o sujeito não gosta. E isso não é monopólio das redes sociais, embora muitos jornalistas às vezes falem das redes sociais como se isso fosse monopólio delas. Isso existe na imprensa também diariamente. Eu, no meu trabalho, busco mostrar isso que acontece. E como eu vejo e estudo há muito tempo isso, uma predominância dos pensamentos de esquerda nos centros disseminadores de ideia da sociedade, que são as escolas, as universidades, né, todo o sistema de ensino, a própria mídia, o show business e o mercado editorial, que é quem publica livros no país, esse carregar de tintas contra pessoas que apresentam ideias divergentes, no caso ideias mais à direita, ideias mais conservadoras, é muito maior. Então existe uma distorção muito grande também. Como isso acontece há muito tempo e como esse domínio dos meios culturais foi o que propiciou que o PT ficasse tanto tempo no poder, mesmo depois a imprensa sendo obrigada a noticiar aquilo que o Ministério Público descobria, houve uma revolta do outro lado muito grande. E aí agora você tem um momento de tensão. Agora, eu não tenho medo desse momento de tensão. Eu vejo muito, não, precisamos acabar com essa polarização, a tensão tá grande demais. Agora, a tensão é necessária, principalmente depois de tanta mentira, depois de tanto cinismo. E, obviamente, quando você vai se contrapor a todo esse, que muita gente chama de establishment, existe aqueles que se contrapõem de uma maneira bastante agressiva e que distorcem também e que acabam se tornando o sinal trocado daquilo que recriminavam. Eu repudio isso e tento colocar ali os pingos nos is, né? Que vamos ser sinceros olhando para esse momento agora. Tudo bem, o pessoal reclama da mídia, de fato a mídia tem seus vieses, embora existam publicações mais à direita, Estadão, o Jovem Pan muitas vezes, Gazeta do Povo, existem jornais aí que fazem um papel mais à direita, mas tudo bem, existe um certo viés de esquerda em grande parte da mídia. Agora, o que as pessoas, os grupos que estão revoltados com isso fazem e propõem é de um nível, assim, grotescamente inferior a qualquer coisa que a mídia tradicional, seja mais de direita, seja mais de esquerda, faça. Então, não é que eles estão revoltados contra a mentira e o cinismo, né? O grau de cinismo e de mentira agora, nessas discussões de WhatsApp, nos vídeos que soltam, nos grupos de fake news que se criaram, tanto lá os blogs do PT, quanto grupos agora de disseminação de ódio e mentiras nas redes sociais, é um negócio maluco, assim, as pessoas preferem, esse é o grave do momento, o negócio tá tão fanatizado, as pessoas perderam aquela confiança mínima nas instituições, na sociedade, um ao outro, que elas estão mais dispostas a acreditar num boato que elas recebem de um semi-desconhecido no WhatsApp do que no que um jornal que faz apuração pública. É incrível isso. E até as urnas estão em jogo aí. Mas você não acha que as pessoas gostam muito mais do boato do que do fato em si? Elas gostam. É difícil. O boato seduz muito mais. Com certeza, que permite você viver no seu mundinho de fantasia. É uma luta constante e difícil, é um trabalho árduo você manter uma sociedade, uma civilização minimamente racionais e civilizados. E isso está se perdendo hoje em dia, porque as pessoas estão acreditando que elas realmente estão numa cruzada contra um grande mal aí fora, seja da direita ou seja da esquerda. Na verdade, PT e Bolsonaro aí se retroalimentam nisso, porque os dois estão ganhando com isso aí, mas qualquer medida de razoabilidade, de racionalidade, de objetividade está sendo jogada no lixo. Mas você não acha que às vezes... Bonita conversa. Eu vou fazer um break. Desculpa. Falou bem, Joel. Olha, muita gente querendo saber. Eu queria que vocês fizessem as perguntas para os nossos experts aqui. Qual é a hashtag, Paulinha? Paulinha tá linda hoje. Muito obrigada. Política em Você Pânico. fez escova? Tá linda. Relaxamento. Lavei o cabelo. Relaxamento. Relaxamento. Muito Política bem. em Pânico. Política em Pânico aqui. Você pode mandar a sua pergunta. Depois eu quero saber também o negócio do biometria. E esse bagulho cancelaram o chip, mas já era previsto. Mas eu não tenho biometria, eu não fiz. Não, mas é que aqui em São Paulo não era obrigatório. Eu, por exemplo, também não fiz a minha, mas, por exemplo, eu acho que Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, foi o lugar onde mais cancelaram títulos, então tinha um prazo pra fazer. Você tá sabendo bem isso aí pra explicar, ô meu querido? Não, mas aqui agora a gente tem um celular aqui, eu pesquiso e... Não, mas ó, deixa eu falar o que não foi noticiado no Morning Show, que o Trindade falou. Ele disse que, conversando com o ministro, grande parte desses 3 milhões de títulos aí cancelados não são de biometria, são de pessoa que morreu, pessoa que se mudou do país, pessoa que tava duplicado. Miguel. Então, quer dizer... Assusta. A biometria tá no meio disso aí, mas segundo ele, grande parte não é falta de biometria, então o efeito não é tão... Porque seria bastante grave pra democracia se uma questão de inclusive, na cadastro assim, vamos tirasse receber, muita gente, mas... Na quarta-feira vamos receber, né, doutor Arthur? O presidente do TRE vem aqui vai explicar conversar tudinho pra você.
com os Senhor ouvintes. biometria. Nós vamos brigar com ele ou não? Não, tem que tratar bem, senão ele não vem mais. É? Muito bem. Então eu vou fazer Já fui mesário, eu vou te Você falar vem? que é Você bem vem desagradável. quarta-feira? Se vocês quiserem, eu tô aí, sempre Então, tratando bem os quarta- convidados. Boa. Sempre tratando bem. Quarta tem churrasco. Mesmo os que amarelam. Mesmo. Mesmo os que Opa! Quem tem que Eu falar? trouxe isso aqui, ó, que será Veja. Que O quê? notícia? Lá vai. O candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, disse que é contra o pagamento do 13º do salário. Aí mexeu com nós. Olha lá, Amanda, tá vendo? você tá colocando. Olha lá. Mas o link tá da vendo? Veja. As pessoas Então, entendem mas o que aí elas que- querem, calma, né? calma. A Impressionante. Veja fez essa Eu vou chamada, per- não Nossa, sou então- eu. Deixa eu perguntar. Não tô falando. Depois eu vou perguntar um negócio. Impressionante. Eu vejo, sinceramente, eu voto na Europa. Eu Classificou agora- benefícios Esse ano eu como não vou votar no Brasil. jabuticaba. Esse ano eu não vou votar no Brasil. Título. Eu escolho onde eu vou votar. Eu sou outra Suíça, casta. Suécia. Deixa eu falar uma coisa. Eu vi agora uma notícia também que eu achei meio sacanagem. Eu queria perguntar agora, porque vocês têm um peso. O Felipe tem um peso. Vocês têm um peso. Você, o teu companheiro de programa, o professor Vila. Vocês têm um peso. A gente não tem peso. Não. Nosso programa é de entretenimento. Peso morto. Ó, notícia não. de agora, ó, Tribunal Superior Eleitoral barra a candidatura de Antony Garotinho. Então, agora, de hoje, atualizado aqui a notícia de 30 minutos atrás. A eleição é Não, daqui e uma agora não semana. pode substituir, porque já passou o prazo de substituição. Então, agora, ele não é mais candidato e não tem mais como Mas o substituir. Rio tem outros excelentes candidatos aí. Tem muita informação, Garotinho né, estava- jornalismo. Você ia falar sobre o jornalismo opinativo. Então, não ia? eu Garotinho quero- estava em segundo lugar, só para contextualizar, na Segundo candidatura ao governo do estado do Rio, empatado com o Romário, e o Eduardo Paes está pontos à frente. Isso. Eu vou fazer um break agora, daqui a Boa. pouco eu quero falar a respeito dessas notícias. Daqui a pouquinho a gente volta. Parede do quarto das crianças. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres. Estamos aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Ele também que é jornalista, filósofo. Felipe Moura Brasil, o maior influenciador político do Brasil. Ele que é dos Pingos nos Is, está aqui na Rede Jovem Pan, também com grande sucesso. Doutor Arthur Rolo, o nosso advogado, o nosso homem aqui que sabe tudo da lei. Estamos aqui batendo um papo, falando sobre política no dia que o Haddad amarelou. Hoje era para ter a presença aqui do nosso querido Andrade, mas não veio, não apareceu. Mas mesmo assim vamos falar de política, porque é um assunto que todo mundo está discutindo, mesmo sem entender muito. Você acha, ô Felipe, positivo, mesmo que eu vejo assim muito mais, parece um Big Brother. Assim, eu não digo assim... Tem pessoas que são mais politizadas, que gostam mais de política e entendem mais de política. Então ele sabe, acompanha no jornal, acompanha o seu programa e tal. Tem umas que nem tanto e chipam candidatos. Ah, vou chipar esse aqui e tal. Você acha legal Traduz isso? pra mim, Emílio, que eu não conheço esses Chipar termos. Chipar é... um candidato. Chipar é... Como é que é, Amanda? Curtir. É você junta... Quem que você tá chipando? Como assim, tipo, Os de candidatos, casal? candidato que você É que chipar é de casal, Não, se eu né? casal, se eu quiser namorar com o Bolsonaro, vai ser a Então, Amanda com o Bolsonaro. Não, eu digo, mas você não vê que tem uma galera que vê mais ou menos a política agora como um Big Brother? Tem É, que eu tenho um crush, o fulano, ai, que o Ciro é charmoso, Isso, essas isso. coisas. Tem. Tem, né? Tem, Você o acha Haddad é isso- bonitão também. Você acha isso positivo ou você acha que isso acaba levando a disputa para um plano mais... Digamos assim, o cara fala, a Anitta tá apoiando quem? Ou sempre vai ser assim? Olha, em razão dessa polêmica envolvendo a Anitta, o pessoal passou a divulgar uma entrevista do Amaury Júnior, se não me engano, com a Ivete Sangalo, que eu achei ótima a posição da Ivete Sangalo. Ela é uma cantora, evidentemente defenderia até a morte a liberdade de expressão de cada um falar o que quer dentro dos limites da lei, obviamente está sempre sujeito aí a qualquer processo. Mas a Ivete Sangalo fala que não se posiciona politicamente porque ela não conhece esses assuntos a fundo e não poderia defender até o fim aquilo que ela está falando, assumindo a responsabilidade, inclusive, pelas consequências daquilo que ela está falando. Ela que é uma pessoa muito influente, porque é uma cantora talvez a mais famosa do Brasil, mais bem sucedida nesse momento.
Agora, muita gente participa do debate público sem ter o mínimo de informação a respeito. E a gente vê pelo nível dos pronunciamentos que essas pessoas fazem, né? Muitas vezes eles estão simplesmente rotulando as pessoas de quem não gostam e acenando para as pessoas que gostam, simplesmente por um caso de emoção. Então, eu acho muito importante que a população brasileira passe a se interessar pela política. Só que é um tema sensível e que existem muitas nuances que precisam ser distinguidas e muitas vezes isso não é feito, porque as pessoas simplesmente querem se manifestar e o que existe também muito no Brasil é a necessidade de você afetar a preocupação. Afetar que você realmente se preocupa com aquilo que está acontecendo. Então, se tem muita gente falando mal de alguém, as pessoas sentem a necessidade de falar mal de alguém. Se tem muita gente falando bem de alguma coisa, as pessoas sentem a necessidade manada, né? de falar bem, de se pronunciar sobre aquilo. Porque dá mais cliques, e sem entender todos os lados, sem adquirir todas as informações que envolvem aquilo. E eu acho também, em relação a esses temas mais sensíveis, que existe no Brasil, em função da gente viver um cenário de pobreza, muito sentimento de culpa. As pessoas têm muita culpa por verem a pobreza, por verem crianças em situação ruim, por verem a falta de oportunidade, e elas precisam mostrar uma preocupação em relação a isso. Só que o verdadeiro sentimento de culpa deveria fazer com que as pessoas se interessassem por adquirir informação sobre aquilo, sobre os motivos pelos quais isso acontece, antes de querer afetar uma preocupação, porque senão você acaba embarcando em movimentos políticos que exploram justamente esse sentimento de culpa para ganhar voto. Então, vem o político, ele afeta a preocupação com todas aquelas comunidades humanas que são vistas como desfavorecidas. Então, ele afeta a preocupação com as mulheres, com os gays, com os negros, com os índios, etc. E você embarca porque você fala, eu também sou preocupado com essas pessoas, eu preciso mostrar que eu sou preocupado com essas pessoas. E isso não é a preocupação real. A preocupação real é você investigar as causas pelas quais, eventualmente, essas pessoas estão passando por dificuldades, o que poderia ser feito sem que houvesse consequências negativas para essas próprias pessoas. E muitas vezes esses políticos falam em nome de todas essas comunidades humanas sem ter procuração nenhuma para falar, né? Então, assim, se fala em nome das mulheres, eu nunca vi todas as mulheres darem procuração, por exemplo, para pregação de que o Estado precisa intervir no mercado livre para ter uma igualdade salarial. Nunca vi todas as mulheres, conheço um monte de mulheres que é absolutamente contra. Inclusive porque elas, sendo mais competentes que os homens que desempenham as mesmas funções, elas poderiam ganhar mais. Por que não? A mulher ganha mais do que o homem se ela é mais competente. Por que o Estado tem que vir e tem que criar lei e tem que intervir nisso? Então, assim, é só uma questão de... Essas pessoas não assinaram procuração. A militância que supostamente defende os direitos dos homossexuais não representa todos os homossexuais, que supostamente defende os direitos de todos os negros, não representa todos os negros. Tem vários negros que são contra. Agora, evidentemente, nos Estados Unidos existem muito mais gays que se pronunciam contra esse tipo de movimento, negros que se pronunciam contra, mulheres que se pronunciam contra, e no Brasil ainda existe muita patrulha. Então muita gente evita se pronunciar e aqueles que se pronunciam, obviamente, são linchados moralmente em público. Mas todos são cínicos. Todos os políticos são cínicos. Esse debate que a gente vê muito cinismo ali, não é? Com certeza. Eles são guiados por pesquisas qualitativas também, né? Eles falam que a população quer ouvir. Hoje em dia, o marqueteiro faz tudo com base em pesquisa qualitativa e fala para o eleitorado que ele quer atingir, se faz simpático às causas daquele eleitorado que ele quer atingir. Isso. O italiano, quando veio aqui, Coerente o italiano. O italiano é bom. O italiano que o italiano é bom. Política, o italiano é bom. O italiano falou um negócio aqui que eu fiquei... Ele falou, Emílio, a política é sempre de cima para baixo. É sempre o Jean Turco. É o Jean Turco. Sim, bom, amigo, bom. Sim. Maravilhoso. E ele falou um negócio que é verdade, cara. É o seguinte, a política é sempre de cima para baixo, certo? Esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo. É uma elite. É uma elite que domina a gente, certo? E a gente vai pela emoção. Por quê? Porque a gente não tem o expertise para saber quem é quem e tal. A gente vai agindo com emoção. E a gente volta com emoção, né? A gente deveria pesquisar, né? Peraí, calma. Deixa eu só terminar. E a gente é um bando. A gente não trabalha exatamente igual. A gente não trabalha contra político.
né? A gente é um bando, a gente é dividido, tanto é que tem dividido. Tem cara que quer aborto, outro não quer, aí sai na rua, briga com o irmão, briga com a irmã e tal. Por quê? Porque esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo e o que eles querem. E a gente não, a gente se divide no nosso pensamento emocional em relação a eles e briga com outro que pensa diferente. Sabe o que faz a diferença? Então a gente sempre vai perder o jogo. Como é que a gente vai ganhar o jogo do político? Porque tá mexendo? Eu acho que é a educação, né? E a merenda lá que o vinheteiro falou, né? O pessoal tava comentando lá da merenda. Você acha que é educação na escola? Mas tem um ponto maior aí. A população, o grande público, e não é só no Brasil, em qualquer país europeu, jamais vai ser o grosso da população, vai estar lá lendo dados, pesquisando profundamente argumentos. Sim. Porque a pessoa tem que trabalhar, a pessoa vai viver, ela vai ser, a relação dela com aquilo sempre vai ser um pouco emocional, sim. Isso nunca vai mudar. E no Brasil, ainda mais, porque a gente já é um povo também aí das relações pessoais. Agora, o que muda é o papel aí sim, que as lideranças desempenham junto à população assim. Se as lideranças se pautam por algum tipo de ética pública, que tem consciência de que é importante manter aquele sistema funcionando, que sim, a gente tem uma disputa entre nós, mas a gente tem algum acordo tácito também de que certas regras do jogo têm que ser mantidas, senão tudo isso aqui vai pro buraco, ou uma liderança totalmente inescrupulosa que vai explorar as paixões mais baixas e mais radicais da população para tentar se viabilizar. Quem começou esse jogo forte aqui no Brasil, sem dúvida, foi o PT, mas em relação a ele, criou-se Mas isso não sempre teve pobre e rico? Sempre teve pobre e rico. Mas não é pobre e rico, mas a distinção não é de classe, a distinção não é de classe. Ele tá falando aquele negócio do Lula, nós contra eles. Mas não é pobres contra ricos aqui no Brasil, jamais foi a distinção. Veja que a volta aqui no Sudeste, por exemplo, vai mais para a direção da direita, no Nordeste é mais para esquerda, não é tanto pobre contra rico, são grupos políticos distintos. Mas veja bem, por exemplo... E o Sul já foi muito do Olívio Dutra, que é do PT. Claro, a coisa muda. Mas, por exemplo, você fala, beleza, eu tenho que me informar. Aí sai uma manchete, não sei se é UOL, não sei se é Folha, que eu não assino mais jornal. Mas devia ser. Do negócio da mulher do Bolsonaro, que tava lá. Foi ameaçada, que ela mora na Noruega. É, isso aí eu posso falar. Eu escrevi a respeito disso. Então, mas isso aí não era pra ser manchete. Você me desculpa. A manchete não é bem relevante. O conteúdo. Não, é melhor. Correspondia sim. Correspondia sim. Tava no meio, trocava tudo. Correspondia sim. É maldoso. Tá registrado no documento de Itamaraty uma acusação que a ex-mulher fez do Bolsonaro. Agora, será que o vice-cônsul Itamaraty inventou aquilo? Essa é uma possibilidade. Não, depois ela desmentiu, a própria mulher desmentiu. E quem convivia com ela, a mulher não desmentiu nada. Ela fez um vídeo, ela não sabe o que é desmentir, você não entendeu o que estava na reportagem. A reportagem não falou que o Bolsonaro acusou ela veio dizer assim, eu vou desmentir a reportagem, o Bolsonaro jamais me ameaçou. A reportagem não dizia que o Bolsonaro a tinha ameaçado. A reportagem dizia que, o título dizia o quê? Segundo um documento de Itamaraty, ela tinha acusado o Bolsonaro de tê-la ameaçado. Ou seja, ou ela tá mentindo agora, ou o vice-cônsul inventou do nada essa acusação. Não, o que eu digo... Quem conviveu com ela lá atrás, em 2011, a Folha foi atrás dessas pessoas. Quem conviveu com ela na Noruega em 2011 falou sim. Ela falava toda hora que o Bolsonaro tava ameaçando ela. Cara, ela tá em campanha política agora, usando o nome do Bolsonaro. Você acha que ela vai querer queimá-la? É óbvio que ela vai dizer que não acusou nada. Agora, você acha realmente que o vice-cônsul do Brasil na Noruega forjou, inventou uma... Não acho que forjou... Só tem essas duas opções. Não, mas aí a notícia tá desatualizada. Só tem essas duas opções. Isso, é uma notícia de 2000. Não é nem questão de desatualizada. 2011. Eu digo o seguinte... Veio a público agora. Peraí, o que eu digo é o seguinte, isso aí é pra ser manchete, hein, ô Felipe? Você que é jornalista. Poderia explicar? Bom, primeiro concordando, só para completar aquilo que eu estava falando antes e concordando com uma parte do que o Joel falou antes. Eu acho que ele falou em lideranças, ter essa influência sobre as pessoas se informarem. Eu acho que o problema começa na liderança intelectual. Quando a camada intelectual se corrompe e passa a servir de megafone de interesses políticos e partidários, o exame da verdade, o exame dos fatos fica prejudicado e a população acaba embarcando na onda. A consequência política vem da causa cultural. Então, os governos ruins do Brasil, eles também vieram por falta de senso crítico da camada intelectual e do exame da verdade. Em relação ao caso da manchete da Folha de São Paulo, é o seguinte, existe o documento que fala que houve um relato de ameaça de morte do pai do menor, que no caso era o Jair Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, Ana Cristina Vale. Isso é um telegrama que foi escrito por um embaixador, o Carlos Henrique Cardim, só que não foi ele que ouviu da boca da Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, esse relato de que ela teria sido ameaçada de morte por ele.
Ele veio a público, na matéria tem a declaração dele, e ele disse que essas informações foram transmitidas pelo então vice-cônsul da Embaixada Brasileira na Noruega, em Oslo, lá na Noruega. O vice-cônsul, ele acabou de ser identificado, é o Matheus Henrique Zock. Matheus Henrique Zock. Ele não veio a público em nenhum momento para dizer de onde ele tirou essa informação. E eu conversei hoje de manhã, depois que eu soube o nome desse vice-cônsul, mandei um e-mail para ele, descobri o e-mail dele, fiz contato, ele me deu o telefone da assessoria de imprensa do Itamaraty, me encaminhando para a assessoria de imprensa. Liguei para lá e a assessoria de imprensa deu a entender, porque ficou de me enviar uma nota oficial que ainda não enviou, que ninguém vai se pronunciar sobre o caso até agora. Então, o Matheus Henrique é o vice-cônsul, ele não vai falar. A ex-mulher do Bolsonaro diz agora que ela não fez esse relato e que ela não falou com o vice-cônsul na época. Quem teria falado foi o marido norueguês, pelo telefone, com alguém da Embaixada Brasileira na Noruega, que a gente supõe justamente ser o vice-cônsul, e que ela teria perguntado ao marido norueguês se ele falou alguma coisa sobre a ameaça, e que ele teria dito que não. Então, existem... a informação que baseou a manchete da Folha de São Paulo está registrada num telegrama, só que ela foi obtida, como eu disse, de uma maneira indireta. Então, eu fiz um comentário longo, analisando minuciosamente o caso hoje no Jornal da Manhã, está disponível em Jovem Pan News para quem quiser ver com mais detalhes. Existem 3 hipóteses, que são: a hipótese mais generosa é a ex-mulher do Bolsonaro ter falado a verdade tanto lá atrás quanto agora. Quer dizer, ela não... falou em ameaça nenhuma, houve algum mal entendido ou alguém agiu de má fé e que resultou nesse registro do documento da ameaça. E agora ela diz que não fez, porque ela não fez mesmo, porque teria havido só um mal entendido. Essa é a hipótese generosa. Generosa com ela, não com o Itamaraty. Super pop. E não com as testemunhas dizendo que ela de fato ameaçava isso cotidianamente ali nas conversas dela. Então, essa hipótese generosa com ela apenas por especulação lógica, sem qualquer juízo de valor. Outra hipótese é a seguinte: ela teria dito, fica até difícil de cabeça eu fazer toda essa análise minuciosa. Mas brilhante. Eu vou até pegar, tá brilhante. Vou até pegar o meu texto para ser justo. Então, a segunda hipótese é que a ex-mulher do Bolsonaro mentiu anos atrás, no calor da disputa judicial pela guarda do filho de 12 anos, acusando o Bolsonaro, inclusive para pessoas próximas, inclusive para esses brasileiros que conviveram com ela, segundo uma nova matéria da Folha, acusando, portanto, o Bolsonaro de ter feito uma ameaça que ele não fez. Porque, como o embaixador registrou nesse telegrama, abro aspas, aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo político neste país, Noruega. Fecho aspas. Então, existe a possibilidade dela ter mentido feito isso para conseguir sobre a ameaça, que ele não ameaçou, e ela ter feito isso para conseguir o asilo. Para morar na Noruega. O motivo, e o motivo está registrado no mesmo telegrama. Então, nesse caso, a Ana Cristina Vale teria mentido também agora ao dizer que não relatou a ameaça, porque na verdade ela relatou mentirosamente uma ameaça que não sofreu. A terceira hipótese é a que a Ana Cristina só mentiu agora ao dizer não ter sofrido a ameaça de Bolsonaro, nem tê-la relatado, mesmo tendo sofrido e relatado. Essa hipótese é a que pega pior para a imagem do Bolsonaro, porque aí ele teria ameaçado ela. Então eu vejo, o que eu vejo é uma necessidade de fazer crer que essa hipótese é a verdadeira. Eu não tenho. Eu não tenho. Claro que é, Joel. Você tá fazendo isso agora. Eu jamais falei que o Bolsonaro ameaçou ninguém. Eu não tô acusando ninguém de fazer isso. Tô falando em relação ao debate público, inclusive na internet. A gente tá discutindo Não, Joel, o que eu acho assim, por exemplo. Posso dar minha opinião? Não, ele precisa concluir. Ela não terminou. Conclui, Felipe. Conclui, Felipe. Não, só concluindo, é que não existe até o momento, não existem elementos disponíveis para confirmação de que qualquer uma dessas 3 hipóteses que eu apontei seja verdadeira. O que é preciso ter em mente é que o relato de uma ameaça é uma coisa, a ameaça em si é outra. Também não existe nenhuma prova de que essa ameaça aconteceu. Até agora a gente não tem nem a gravação de um suposto telefonema em que a Ana Cristina teria dito para o vice-cônsul sobre a ameaça. E eu preciso só colocar aqui, como uma análise mais crítica, que muitas vezes em delação premiada, você tem lá o relato dos delatores, e aí aquelas pessoas envolvidas, amigas do partido e tal, eles sempre falam, o relato do delator não é prova de que houve o crime. O relato é uma coisa, aí você vai lá depois descobrir a prova. Então não dá para tomar o registro terceirizado de um suposto relato da ex-mulher de Bolsonaro como uma comprovação da ameaça do Bolsonaro. São duas coisas diferentes, aí cada um avalia por si. Eu tô aqui fazendo uma análise minuciosa. É uma fofoca. Isso é uma análise. Aí não dá pra dizer
possibilidade. Isso é uma fofoca. É uma fofoca, mas ele Uma tá fofoca. colocando os fatos. Eu sei, mas é Mas, tudo bem. fofoca. Claro, mas ninguém tá discutindo aqui, mas ninguém tá discutindo aqui se o Bolsonaro fez falar isso, não é pra a sair no discussão. jornal. Claro. Não sei como é que é o jornal que você lê. O fato jornalisticamente relevante que foi veiculado não é que Bolsonaro fez uma ameaça. Ninguém sabe se ele fez ameaça. E eu, na verdade, pessoalmente acredito que ele não fez ameaça nenhuma. Essa história tá com cara de... Enfim. Tá com cara de que na mãe, no calor da briga ali, acabou denunciando algo. Veja. Agora é o seguinte. O fato jornalisticamente relevante não era se o Bolsonaro fez ou não uma ameaça. Que isso não tá em discussão aqui. Isso é impossível de saber pelos dados em jogo. A questão relevante é... Ele foi acusado pela ex-mulher de ameaçá-la lá na Noruega, lá atrás? As evidências até agora indicam que sim. Negar isso é dizer... Você conheceu o casal? Nossa. A mulher? Ou as pessoas que viveram com ela estão mentindo e a embaixada, ou as pessoas que vivem com ela, que viveram com ela estão mentindo. São várias possibilidades. E o Itamaraty, até no registro do documento. o Itamaraty falsificou uma coisa. Não, falsificar não, Não, erro. Pode ter um erro. Inventou, né? Inventou. Não, até havia um erro. Esse é uma invenção. Esse não é uma digitação, uma invenção. Não, é um erro no registro da ocorrência. Cada um entende o que quer. É isso. Vocês colocaram todas as hipóteses aqui. Não, cada um não entende. Posso colocar uma outra? Claro, outra claro. do Eu Bolsonaro? coloquei as hipóteses, porque aí abre margem para discussão em Mas de vários qualquer níveis. forma, Tem a discussão coisa. sobre o caráter jornalístico, como foi feita a matéria e tal. Vamos, deixa eu só último ponto, Daniel. Último ponto, eu queria fazer o seguinte. Alguém dizer o seguinte, olha, alguém afirma, Bolsonaro jamais ameaçou sua ex-mulher. Isso não desmente ou não nega absolutamente nada do que foi afirmado na matéria da Folha. Estamos de acordo com isso? 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 Estamos de acordo com isso. Alguém dizer o Bolsonaro jamais ameaçou sua ex-mulher, não nega e nem desmente nada do que foi dito na matéria da Folha. Estamos de acordo com isso. Não, mas tem fato aí. Estamos de acordo com isso. Estamos de acordo com isso. O fato é a acusação. O que está sendo noticiado é a ocorrência dessa... Mas, Joel, você está de acordo com isso? Não, eu tô perguntando. Por exemplo, só um segundo. Não é opinião, é fato. O que a gente tá perguntando é fato, meu Deus. Ok, só que tudo que é relacionado a um lado ou a outro tem o julgamento do que... Mas não é julgamento, é fato, é jornal. É análise. Por tem exemplo, as impressões pessoais. Felipe, teve a história da menina que, de um lado, a galera contra o Bolsonaro fala que a menina, administradora lá, não sei se da campanha do hashtag Ele Não, foi espancada por 3 caras do Bolsonaro. A galera do Bolsonaro fala que a menina foi assaltada. Então, muita calma. Acho que a gente tem que respirar e ver exatamente o que aconteceu para depois... julgar. Então fica um fla-flu. Prudência jornalística. Exatamente. O Felipe fez 3 análises. Ele não está dizendo que a 1, a 2 ou a 3 são certas. Por exemplo, teremos a passeata dia 29, hashtag Ele Não. E dia 30, as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu já ouvi dizer que tanto de um lado quanto do outro querem ir na passeata para tumultuar. Então tá virando um fla-flu. Black Eu blocs. acho que a gente não pode inflar isso. Eu acho que quando vem ali o título em qualquer jornal ou revista... Você tá muito nervosa, Paulo. Eu vou fazer um mas break verdade. agora. Pô, vamos mais uma Mas pergunta. é verdade. Não. Boa, Você Paulinha. tem Tá bem, Paulinha? Você tem que ler o texto. É igual aconteceu Não, mas ela com... foi bem. Eu Agora não você sou. foi bem. Ela colocou ela defende. É verdade. Obrigada, Daniel. Começa É a na minha- Primeira camada vez que você foi intelectual. coerente. Agora cala a boca e vamos pro intervalo. Muito Pelo obrigada. amor de Deus. Eu sei. Cala a boca, pelo Mas amor posso de falar? Deus. Pode. Posso falar? Pode. Isso aí é uma conversa que não cola. É o que ele falou, não é? Porque, não, é a mesma coisa. Você chega, é que nem o jogador quebra o pau no campo, aí fala, paz nas torcidas, por Paz favor, nos você estádios. quebrando o pau nos estádios. Felipe Você Melo dentro do pedindo campo paz dando nos porrada. Felipe, eu tenho uma pergunta, Felipe. História que não cola, Felipe Moura, Emílio. uma pergunta. A Folha, nessa matéria, no seu julgamento, Tanto que defende mentiu? a Folha, meu Deus. Pra fazer a análise da Folha, Ela ela precisa afirmou- de mais tempo. Eu fiz lá Você já no fez meu análise, meu programa, caro. Dada a sua fiz por análise. escrito. Briga. É porque a matéria da Folha tem 21 parágrafos. Isso, você analisou E a todos. maneira Na como sua- ela foi construída exige uma análise mais minuciosa. A gente tem tempo pra fazer essa análise? Aí é só... Não, o no Emílio seu decidir. juízo, no seu juízo, a matéria mentiu? O que a matéria faz é que Sim ela, ou não? ela Sim ou não? trata... Você quer que ele pense igual você, Joel, pelo amor de saber. Deus. Só eu pra não deixar vou dar claro, essa chata. porque isso está sendo usado como uma forma de demonização da própria mídia pela campanha da candidata ali, a deputada estadual, pela campanha do Bolsonaro, usando a Folha mentiu, acusou o Bolsonaro de ter ameaçado a mulher. A Folha acusou o Bolsonaro de ter ameaçado Mas a o mulher. título era A questão não é mentira ou não, é que Mas fala, existem acusaram várias o nuances jornal de e é mentira. preciso fazer uma crítica qualificada. Eu não sou uma mente binária pra dizer é sim ou não em relação Seja a o fake seu news. sim, sim, o seu não, pô. Ou não. pôr ele O na que parede. existe o que existe de fato é que as pessoas usam o termo fake news, e eu estava explicando isso aqui no intervalo, né, para você.
as pessoas usam o termo fake news, que parece assim que uma notícia é mentirosa. E aí, às vezes, o problema não é que a notícia seja mentirosa. Às vezes, o problema é que existe ou uma meia-verdade ou é uma construção da notícia que dá um impacto diferente daquilo que o resto da matéria mostra. Então não dá para fazer uma análise binária. Eu tenho colocações a respeito da matéria da Folha, porque a Ana Cristina Vale aparece para falar, para dizer que não foi ela que passou não foi ela que conversou e tal com o então vice-cônsul, no 20º parágrafo, são 21 parágrafos, no 20º parágrafo da matéria que ela fala isso, numa seção da matéria que é colocada como outro lado. Quando o Ministério Público faz uma denúncia sobre um investigado, por exemplo, aí a imprensa vai lá, publica toda a denúncia, às vezes, num dos primeiros parágrafos, fala, fulano nega e tal, e lá embaixo bota o outro lado, aí o advogado vem e detalha tudo. No caso da Ana Cristina, ela não é a pessoa acusada. Ela é a pessoa que fez a acusação. Então, o que ela fala sobre aquilo que ela falou no passado é uma coisa importante que eu acho que merecia estar no começo da matéria, né? Em algum lugar ali. O telegrama, de fato, ele existe. Pirâmide invertida, chuchu. Agora, ele é, como eu disse, resultado de uma coisa que também não fica claro. Você tem que ir somando as informações que são passadas ao longo da matéria, porque não fica claro que foi escrito por um embaixador que ouviu de um vice-cônsul que teria conversado com a Ana Cristina, sendo que o embaixador não diz exatamente ele conversou, ele teria conversado, e ela diz que não conversou, que quem conversou foi o marido norueguês. E isso não fica claro logo de cara para o leitor. Então ela produz um impacto e é divulgada de uma maneira que eu não acho jornalisticamente correta. Agora, eu nunca me posicionei contra a notícia de que existe o telegrama, é simplesmente a maneira como é colocado. E, inclusive, na matéria inicial, o vice-cônsul, que seria uma pessoa para tentar esclarecer ou dar uma versão do fato muito importante, fundamental, ele não é sequer identificado. Então eu acho também, sem aqui descartar a hipótese da divulgação, porque isso precisaria de uma análise maior, eu acho também que a imprensa precisa apurar muitas coisas antes de divulgar. Então, assim, o nome do Matheus Henrique Zoc só veio depois. Na matéria original da Folha, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ele não aparecia. E também não ficava claro que ele não vai se pronunciar a respeito. Eu entrei em contato com o Matheus Henrique Zoc, ele me passou pessoalmente por e-mail os telefones da assessoria, repito, e o Itamaraty ficou de divulgar uma nota mostrando que eles não vão se pronunciar, porque eles não podem, é caso privado, não vão se pronunciar mesmo tendo havido o vazamento. E já houve a notícia de que o vazamento está sendo apurado e vai haver um processo disciplinar para punir aquele que vazou. É desagradável porque mexe com a imagem de um candidato a presidente na véspera da eleição e depois não tem o sujeito não pode, por lei, se pronunciar a respeito para esclarecer se falou ou não com a ex-mulher dele. Então, fica mais difícil responder sim ou não quando existem tantas nuances. Concluímos que ex-mulher dá um trabalho. Dá, mas isso Exatamente. Isso é verdade. E briga de marido e mulher não necessariamente interfere na corrida eleitoral. Cada um julga a respeito disso. Outra categoria. Cá entre nós é muito esquisito. Essa manchete foi muito esquisita. Só posso recordar dois fatos? Do quê? Eu não faria matéria assim. Surgiu uma história que Fernando Henrique Cardoso também tinha uma filha fora do casamento. Surgiu a filha do Lula. Filha do Lula. Então acho que isso acontece, mas isso aí é um jornal. Mas acontece. Quando você vai ouvir um jornalista, quando você vai jurar lá, você não fez a faculdade, você nem um juramento fez. Ela tá em DP ainda ali. Eu não fiz o TCC porque eu tinha é melhor. Você fez faculdade ruim, você vai buscar a verdade. O teu objetivo é levar pra sociedade a verdade, porra. Mas veja que interessante, Emílio. O Felipe Moura fez uma crítica muito bem qualificada e detalhada. E disse, olha, a colocação de uma informação já tá acima e não abaixo. São críticas muito válidas e profundas aí, detalhadas sobre essa matéria da Folha. O que a gente está vendo, o uso político disso que a gente está vendo, é o de demonização direta da imprensa, dizendo esses jornalistas estão mentindo porque eles são contra o Bolsonaro, não sei o quê. Sim, Joel, o que é muito preocupante. Existe do outro lado. Sim. Sempre existe. A campanha da esquerda faz a mesma coisa com o convênio. Esse é o grande problema. Esse é o grande perigo. Uma coisa é uma crítica muito bem embasada sobre uma matéria de jornal. Outra coisa é o uso político que tem se feito. E essa é a novidade dos nossos tempos. Uma novidade que, na minha opinião, só surgiu e foi
possível por causa das redes sociais. Tá todo mundo Então, agora mas opinando você sobre fala tudo. como se só um lado tivesse certo e o outro tivesse errado. Não, os dois lados usam isso. Não, Paulinha, não. Aí, o programa inteiro da mulher, que até já passou. Não, Paulinha. Ontem teve história lá que Da o filho foto, do né? Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, replicou Eu uma me posicionei foto de um artista a favor da narrativa. Vou fazer um break agora, dá licença. Dá licença. Eu sei Os que dois você fica lados, mudando de assunto. os dois lados são tão radicais. Eu tô falando... É extrema direita e extrema esquerda. Dá licença, Joel. Posso falar? Um minuto? Não, break. Ô minha amiga, por favor, diga com quem? Eu quero Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre hoje aqui no programa, uma grande audiência. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Estamos falando aqui de política em pânico. Pode mandar sua pergunta. Hoje o Joel Pinheiro da Fonseca. Está aqui com a gente também o Felipe Moura Brasil. O doutor Arthur Rolo. Estamos falando sobre política, sobre esses últimos assuntos. Era para o nosso querido Haddad estar aqui, mas ele deu uma bela amarelada. Paulinha também ficou muito brava. Nossa, ela vai no site e vai comprar sapato. Ela tá muito Facebook. Paulinha Ela tá tá no- muito Ela é Facebook. o próprio Facebook. Tá trocando a fralda agora, Paulinha. Ela tá muito Facebook. Vocês têm pergunta? Eu tenho uma pergunta, só pra falar do Bolsonaro, vocês estão tão... Felipe, você fala tão bem. Teve uma tem vários vídeos, né? Viraliza no WhatsApp, viraliza no YouTube. Daí tem um vídeo da câmera aberta, foi uma entrevista em 1999 e o Bolsonaro é bem polêmico, não sei se vocês viram, que ele fala que só morreu vagabundo na ditadura, que ele já sonegou imposto, que ele fala que precisa de uma guerra civil. Vocês assistiram esse vídeo no YouTube? Eu vi. Você viu? assisti já. O que você achou, Joel? São opiniões Declarações quase impublicáveis, bem, né? Eu diria ter uma guerra civil, matar 30 mil pessoas que a ditadura não matou, FHC devia ser fuzilado, defende a toda, diz que o voto não resolve nada, tem que ter guerra civil, enfim. Mas diz ele que mudou, sei lá. Enfim. Ele já deu uma declaração? Já, porque aquilo já mudou, não pensa mais assim, foi um erro, sei lá o que é. Mas tá ali, tá Então, gravado. mas o é Ciro bem lamentável. Gomes, o Ciro Gomes falou também que ia Que a levar mulher é bala, sim, não sei o que a também bala. falou, lá. também falou, A Lava Jato, vou receber lá o não sei o que a bala. O Lula disse que ia mandar prender os agentes públicos envolvidos nas investigações e depois alegou, quando foi confrontado pelo Sérgio Moro, que usou uma força de expressão. Até provocou o Sérgio Moro, falou: quando o senhor estiver no palanque, o senhor também vai usar a força de expressão, querendo politizar ali aquele momento em que ele estava sendo interrogado pela justiça. O Bolsonaro alegou a mesma coisa, obviamente, declarações repudiáveis, e ele vem do meio militar. O Paulo Guedes, numa entrevista pra mim, falou assim: eu acho que às vezes ele é inclusive infeliz, porque ele vem do meio militar e usa essas metáforas. Ele falou assim, fuzilar, metralhar, etc. Eu acho que são declarações infelizes, mas comigo sempre foi muito cordial e tal, com pessoas que o tratam com respeito. Ele é esse é o comentário do Paulo Guedes, tá? Tô reproduzindo porque ele deu entrevista pra mim aqui para a Jovem Pan, tá publicado também em Jovem Pan News. Então, quando tratam ele com respeito, ele trata com respeito. Quando as pessoas são mais agressivas com ele responde com agressividade. Foi esse o comentário do Paulo Guedes. Mas eu acho declarações absolutamente inapropriadas, que ele não deveria dar de novo. Ele foi fazer ainda durante essa campanha, acho que no Acre, né? Sim, ele pegou ali um tripé de câmera e falou: vamos fuzilar a petralhada, obviamente rindo, num tom de troça, mas eu acho repudiável, acho uma irresponsabilidade isso é figura fazer de isso, linguagem. mas era claro. Não, peraí. Capitão, você fez exército? Era claramente uma figura de linguagem. Você fez linguagem, exército ou não? Capitão. Capitão mas é figura de linguagem. Capitão é capitão. E são duas coisas diferentes. Uma coisa quando ele fala de metralhar petralha, quando fala de fuzilar FHC, isso aí provavelmente realmente a pessoa tá usando uma hipérbole, uma figura de linguagem. Quando diz assim, a sério, que sim, tem que tortura, matar 30 mil pessoas que a ditadura não matou. Era uma visão dele, não é? Uma visão autoritária. Ele está sendo vítima não era só uma de figura de muitas linguagem, dessas né? falas impróprias, inclusive contra propagandas eleitorais de adversários, né? Aquele negócio que ele usava o dinheiro lá do auxílio moradia para comer gente, né? Estão reproduzindo isso no horário gratuito e tenta tirar e não consegue tirar. Porque foi verdade, ele falou, tudo bem que ele falou em tom de brincadeira e etc, mas ele falou isso, então ele está sendo vítima das próprias questões que ele falou e estão usando, os adversários estão usando contra ele. Estão usando, desgasta ele, são reações destemperadas que ele já teve, que formam um histórico que evidentemente que o Ciro tem explorado também, pelos o Lula adversários. também Então, tem. mas isso aí também não pode ser. Com o repórter, porque se você pegar o Trump, o Donald Trump também, ele usava esse artifício também do medo. Pra virar. Não é nem do medo. O inimigo? Não. Fala algo absurdo pra todo mundo ficar falando de você. Não, Sim. ele fala isso porque isso gera notícia. Exato. O Trump faz. O Twitter, né? O Twitter do Trump é uma desgraça. Ele faz muito isso, o Trump. Em geral, para esconder o vazio absoluto que o candidato tem, no fundo, sobre propostas. Brasil, então fale coisas ultrajantes que as pessoas brigam a respeito e ficam na mídia. Mas você traz aqui o Careca.
O Alckmin. Você traz aqui, até derrubou a água. Geraldo Alckmin. Porra, o Careca ele manda Coisa bem. tá difícil ali, né? Ele foi governador 4 vezes. Foi deputado Nós trouxemos federal. aqui o Careca, trouxemos o outro lá, o velhinho. A coisa aqui, vai por ali, tá. A turma fica com sono. Fica. Tem carisma. Entendeu? A Entendi. turma fica com sono. Exatamente, é um dos motivos pelos quais o Geraldo Alckmin não tem feito sucesso e o voto antipetista tenha migrado do Geraldo Alckmin para o Bolsonaro porque ele é mais incisivo, ele é mais assertivo. E o que acontece é que, em razão dessa margem que ele dá, com reações destemperadas, com declarações inapropriadas, ele dá margem para que fique se chamando ele de extremista e até, de uma maneira bastante irresponsável, de fascista e nazista. Mas, fora esses excessos que ele tem, vamos dizer assim, ele conseguiu passar a impressão, de fato, de que é mais assertivo. E isso, obviamente, os outros candidatos não falam. E o PSDB foi muito pouco assertivo contra o PT. Perdeu 4. Eu confrontei aqui o Alckmin com esse histórico de derrotas tucanas para o PT no segundo turno. As últimas 4 eleições foram perdidas pelo PSDB. Mas então, isso é o Bolsonaro acabou campanha, fazendo, né? engrandecendo o movimento dele com essa contundência no discurso, com essa firmeza. Que ele fala que vai moralizar, né? E o povo também já tá não é um de saco discurso cheio de firme, é uma corrupção, violência né? espalhafatosa, assim, mas que o povo gosta. O povo tem, hoje em dia a gente tá vivendo um momento que o povo gosta. Não, tem razão, mas são as duas coisas muitas vezes. vezes. Muitas vezes o sujeito é assertivo, é contundente e às vezes ele tem destemperos. Acontecem as duas coisas, mas o sujeito, o eleitor nesse momento, na minha análise, porque ele é líder das pesquisas, a gente tem que dizer, por que é líder das pesquisas? Então, na minha análise, o sujeito acabou preferindo um sujeito que é contundente e assertivo e que comete excessos do que um sujeito que nunca é contundente e assertivo, ou muito raramente. E é por isso que o Bolsonaro acaba levando. Ele fala, o sujeito é mais autêntico, ele é destrambelhado muitas vezes, dá declarações inapropriadas, sempre falei. Essa declaração é inapropriada, essa declaração é irresponsável. Agora, o que eu não faço é extrapolar os limites do que se pode concluir a partir de determinada declaração. Então, assim, é crime de racismo e tal. Eu digo, não é crime de racismo. O sujeito está dizendo uma coisa que eu acho irresponsável, que eu acho inapropriado, né? Mas é diferente de crime. Tanto que o STF, a primeira turma do STF, rejeitou a denúncia de crime de racismo pela declaração. Você toda vez que vai falar, parece que você precisa criar, digamos, o quadro de campanha completo do Bolsonaro. A gente pode ficar só nas declarações que ele deu aqui, olha. De fato, o Bolsonaro... Eu tô me atendo às nuances de cada declaração. É sempre a história inteira. Eu não sou uma mente binária, Joel, eu tô me atendo às nuances de cada declaração. Não é nuance, é sempre a narrativa inteira e o PSDB... Eu tô distinguindo cada categoria de análise que eu tô fazendo. O Bolsonaro representa, e acho que de fato, e com verdade, algumas preocupações sérias da população, representa um sentido de revolta contra esse sistema todo, e por isso, graças às declarações bastante espalhafatosas e violentas também, tem conseguido aí o apoio dele. Agora, será que pro eleitor brasileiro, corresponde a um sentimento interno? Agora, será que para um eleitor mais razoável, as pessoas que estão liderando as pesquisas, seja ele, seja o PT, esse clima de briga, esse clima constante de falas ultrajantes, ou no caso do PT, atos ultrajantes do Lula, gerando notícia, a população só discutindo essas briguinhas de redes sociais do dia a dia. Será que isso é o que o Brasil precisa para resolver os graves problemas? Essa é a única coisa que eu lanço, mas é óbvio. Agora, esse é o posicionamento do Geraldo Alckmin, né? É o posicionamento do PSDB, é a posição de centro, de afetação, de moderação em relação a dois extremos. Então, mas aí que tá o negócio. Porque eu acho que, no geral, se você pegar a galera cansou de papinho. É, isso aí. A galera cansou do papinho, essa conversa, vou defender isso, papo de políticos. Então aparece um cara falando mais duro, você fala, porra, esse cara aqui... vai resolver minha treta. Ele vai resolver meus BO, pô. É isso. Que na verdade é mais ou menos isso que a gente vê, né? Papinho do bem-estar, do povo, eu vou fazer posto tal, de saúde. PT, aquelas conversas tradicionais de político, né? Isso. Os caras não querem. Então aí tá indo pros radicais. O radical de esquerda e pro radical de direita. E cada eleitor é responsável pelo voto. A gente faz aqui a análise do que tá acontecendo. O eleitor decide se ele quer votar em fulano que se comporta assim, claro. que dá essa margem assim, que pode fazer um governo assim assado na previsão que ele faz, se ele vai votar em outro que não se comporta assim. É o day after, né? Como é que vão se comportar os dois quando ou outros quando sentarem na cadeira, e como que vai fazer para ter maioria no Congresso? Uma coisa que eu vi muito aqui, eu vivi, para quem não sabe, eu fiquei 1 ano no Ministério da Justiça em Brasília, e eu vivi o dia a dia de Brasília. Qual governo? Só pra... Nesse agora, eu saí em fevereiro, depois do Carnaval, eu saí do Ministério da Justiça. E precisa ter maioria no Congresso para governar, senão não consegue passar lei, não consegue passar
passar emenda constitucional. Agora, como que vai ser construída essa maioria? Essa maioria vai ser construída no toma lá da cá, que eu acho que é justamente que está todo mundo, por exemplo, essa aliança do Alckmin com o Centrão, na minha concepção, não foi bem vista, porque ele tem o maior tempo de televisão e não está conseguindo decolar nas pesquisas. Ele falou, não, agora que eu tenho tempo de televisão, quando começar o horário eleitoral gratuito, eu vou subir. O Bolsonaro não tem tempo de televisão nenhum e tá se mantendo. Acharam que iam bater no Bolsonaro, que ele ia cair e ele se Porque o Bolsonaro foi a única opção que o cara teve. Porque se você pegar lá, eu tô lá com as bandeiras lá, as bandeiras do Carioca. 45 caneca. O Aécio. Os negros tem de caneca. Bonecão do Aécio. Bonecão do Aécio. Então, mas eu tá acho tudo que lá encalhado. é quebrar com esse sistema, né? Então, mas não é quebrar com esse sistema. A política decepcionou e revoltou a população num nível assim muito profundo. A política ela decepcionou. O Barba, porque o Barba tinha esse discurso, eu sou contra a corrupção, vamos mudar esse cara. Os caras falam, pô, legal, vou mudar tudo, lembra? Pô, o Barba fez um discurso, era Lula. contra a corrupção. Pô, legal, eu vim de baixo, eu sei o que ficar sem comer. Vou trabalhar pros pobres e tal. Ficou, pô, não sei o quê, decepcionou. Aí veio outro, o Aécio, veio a Dilma. Não, a Dilma é fora da política, a Dilma é uma gestora. Porra, não sabia falar, pô. Não sabia falar. Não, e a cara de bunda que a gente ficou também? Foi a Dilma. Aí, pô, bateram as panelas e não sei o que. Foram lá, é tudo no mesmo saco. Michelzinho. Aí o que aconteceu? Sobrou o Bolsonaro. De fato, é Não o que é? eu tava analisando, Emílio. Ele, É o que sobrou. Ele se fortaleceu em razão Da incompetência. da incompetência dos seus incompetência. adversários, sem dúvida. Da revolta do governo do PT, que protagonizou escândalos de corrupção, 2 dos maiores do país, o Mensalão, o Petrolão, financiamento a ditaduras socialistas de Venezuela e Cuba com dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros por meio do BNDES, todos esses escândalos, e não houve uma oposição ao PT que tenha sido firme, que tenha sido feita sem rabo preso, Você vê aí o próprio FHC agora fazendo acenos para uma eventual aliança com o PT. Então é óbvio que o voto antipetista, o PSDB não tinha um grosso de eleitorado próprio, assim, apaixonado pelo PSDB, que fizesse movimento de massa a favor do PSDB, como estão fazendo agora para o Jair Bolsonaro. Então o voto antipetista acabou migrando para ele, com todas as consequências que cada um avalia. Isso é a análise E agora do que aconteceu na campanha. o Centrão já tá mudando de lado, Mas né? o Centrão é fisiológico. Centrão já tem uma parte já tá indo pro Bolsonaro. Lógico, O grande dilema de poder. o grande dilema para a direita brasileira vai ser o Fernando Henrique também inventou o Luciano Huck. Lembra que Colocar o ficou nome- aquilo do Luciano Huck? Luciano Huck. Teve essa E ele fase vem, no hein? seriado. E ele vem. Aí tinha Espera, o Joaquim Dória, Barbosa, Joaquim Barbosa foi cotado, Joaquim Barbosa era um nome, também podia aparecer. Agora, a direita brasileira vai se ver nessa O situação. tal vai ser do voto salvador da antipetista. pátria, né? Estão procurando o salvador da pátria. Não tem Não, tão salvador procurando, da né? pátria. Então, mas é o que a Marina falou aqui. Não podemos deixar a eleição virar um plebiscito. E acabou virando. Tá Agora virando, você vê tá o virando. caso do João Dória. Tem uma Ele foi semana pra eleito- mudar, Emílio. O caso do João Dória, ele foi eleito no primeiro turno, em 2016, prefeito de São Paulo, com um discurso que era diferente do discurso tucano nas eleições presidenciais contra o PT. O Dória foi muito mais incisivo contra o PT, nacionalizou o discurso, falou contra o Lula. E agora não tá colando e mais, o né? Aécio, o Serra e o Alckmin Apoiando o não Bolsonaro. fizeram muito isso nas eleições presidenciais. E colou, porque a gestão do Haddad, eu estava citando aqui o exemplo, descumpriu metas de saúde, também não foi boa, e deu certo, derrotou no primeiro turno. Agora, com um discurso diferente do tradicional do PSDB, e está liderando, ou quer dizer, páreo duro ali com o SCAF agora passou um pouquinho também em algumas pesquisas, está aí com a perspectiva de se tornar governador do estado, evidentemente ter todo um desgaste, porque também é muito marqueteiro, acabou falando coisas excessivas pelas quais foi criticado e largou o cargo de prefeito antes do término, também sofreu um desgaste em relação a isso, mas o fato de ter uma postura antipetista mais incisiva fez com que ele tivesse um eleitorado maior. É isso e aí. que nesse momento é maior do que o eleitorado do próprio Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo. Olha, sabe quem me ligou agora? Mandou uma mensagenzinha rápida aqui no WhatsApp. Gerson Camarote. Ele manda palminha, né? Eu acho muito legal. Mandou palminha e falou:
Que análise. Que análise. Legal. Levar os dois que aqui. Panorama que vocês deram do Brasil atual. Brilhante, brilhante. Queria agradecer muito, cara. Vocês estão deixando o programa em outro level. Vocês estão trazendo muita informação bacana aqui para os ouvintes do Pânico. Você sabe que nossos ouvintes é classe AB, analfabeto e burro. Exatamente. Classe AB a gente domina. Apesar da treta do Joel com o Felipe, quem Classe viu que AB. tem uma treta aqui que eu não Não, quero mas colocar. é sempre importante. Não, mas é que a divergência é legal, porque você discute coisas, é legal. Ele sai na mão aqui na Dirce. Amanhã vocês vão estar de volta aqui. Amanhã nós vamos falar com o Boulos. Bolos? Amanhã tem cara de Maurício Meirelles. Ele é muito sarcástico. Mas vai vir mesmo? Vai vir mesmo? Vem. Confirmou já. Amanhã vê o Boulos, espero que vocês voltem aqui. Obrigado, Joel. Obrigado. Vamos tratá-lo bem. O Felipe Moura Brasil vai estar daqui a pouquinho lá no Pingos dos Is, na Jovem Pan, o maior influenciador político do Brasil. Pingos dos Is, aliás, Emílio, que teve audiência maior ontem do que a soma das audiências dos veículos que transmitiram ao vivo o debate presidencial Do na SBT. internet. Ó. O debate presidencial tá dando sono, mas os Pingos dos Is não tá dando não. 18h30 aqui na Jovem Pan, tamo junto. É isso aí. Obrigado, doutor Arthur. agradeço. Amanhã, então, a gente tá de Estamos volta aí. aqui com Boulos, que pode virar o jogo. Nossa senhora! Tá com 0, mas pode virar o jogo, vai saber. Pode chegar no 2. Daqui a pouquinho a gente volta. Parede do quarto das crianças. Acabamento. Ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, meus amores, ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Suvinil Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar sua casa como você sempre sonhou, a Suvinil tem mais novidades. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar sua vida e a vida do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Suvinil pensou para você. Vai pintar? Vai de Suvinil. Eu vou me mandar. Vocês estão tristes? A Mandinha não veio ontem? Pô, ontem foi bom. Nossa, eu sei que, tipo, me mencionaram um negócio no meu Twitter toda hora. Tô falando do negócio do Haddad. Toda hora. Estão brigando muito. Daí eu tô no meio da briga e eu nem sei qual era. Eu posso falar, eu não tô nem aí pra turma que é muito apaixonada. Eu quero Cara, que eles se são dane. muito apaixonados mesmo, toda hora. É. 50 notificações. Se dane vocês, fique lá na paixão. Eu tô feliz. Tá feliz? Eu tô muito feliz porque agora eu vou na Dirce. Eu, meu amigo vinheteiro. Comer um Meu bifinho belo acebolado, comer um bifinho uma rabada. Por que não? A vida é feita dessas coisas também, não é? Sim. Não é ou não é? É. Pequenos Vamos lá. prazeres. Como é aquele Não é? frango não na é Dirce. iPhone 10 Bife a todo rolê. dia. Um Sim. bife a rolê. Não é? Ah. Queria comer um nigiri, Tô dando salmão telefone de com alguém. azeite trufado Não, com o não, Newton. não é todo dia. Tem Não um é todo bifinho, dia. não. Bifinho às vezes faz bem. Amanhã, ao meio-dia aqui na Jovem Pan, amanhã teremos política também com o nosso Guilherme Boulos. Boulos, a cara de Maurício Meirelles. Guilherme Boulos aqui está. Eu acho ele um cara inteligente. Todos Parabéns. são. Ele é Todos psicanalista, são né? inteligentes. Ele é Todos são psicanalista. carismáticos. Amanhã eu vou. Porém, cuidado. Do que? Da. Ah, ele é. O pensamento dele é esse, pô. não, tô falando todos são inteligentes. Qualquer político que senta nesta bancada. Daciolo Eu sou inteligente. O Daciolo é inteligente. Não, eles são Ele é um cínicos. gênio. Eles são cínicos. São cínicos. E carismáticos. Cínicos. Daqui a pouquinho não. Amanhã a gente volta. Tudo de bom, tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!